Suspeita de traição e ódio. O que aconteceu entre Milena e o ex-companheiro Diego, de 20 anos, é inaceitável. A jovem de 19 anos chega em casa pela primeira vez depois da última agressão que sofreu. Eu quero que seja feita justiça, eu quero que ele não chegue perto de mim, eu quero que ele passe longe de mim, não quero nenhum tipo de contato, nem com ele, nem com a família dele. É triste rever a cena de tudo no chão. Ali é a tua cama que tá virada, é uma minha cama box. Minha cama, que é a porta do meu guarda-roupa. Tá meu difícil espelho. se deslocar aqui. Vem aqui, Amaury, por favor, vem tentar mostrar desse lado, ó. As coisas dela todas jogadas, lingeries, as gavetas estouradas, espelho. O que ele conseguiu destruir, ele fez isso. Aqui era o quarto do casal, eles só viveram aqui por 6 meses juntos e a situação é essa. O que você sente ao ver tua casa nessa situação? O que eu sinto é tristeza, porque foi difícil pra mim. Como vocês podem ver, minha casa é simples. Mas eu batalhei pra comprar tudo que tem de simples aqui dentro. Ele não colocou nada dentro da minha casa, tudo é meu. Eu paguei. O meu guarda-roupa foi um sofrimento pra mim pagar. Eu demorei meses pra conseguir pagar meu guarda-roupa. É difícil. Tudo isso porque você pediu pra ele sair. Eu só queria que ele saísse. Só isso. Ele não podia pegar as coisas dele e sair. Não precisava disso. Eu não fiz nada com as coisas dele. Nada. Ai, meu Deus. Sem saber por onde começar a arrumar as coisas que ainda restaram, a vítima lamenta. A saída é pensar melhor como será tudo daqui para frente e acalmar o cachorro, também traumatizado com tamanha violência de Diego. Quando ele ficava agressivo comigo, ele descontava nas cachorras também. Se as cachorras chegassem perto dele, ele chutava, batia. E é um bebê. E é um bebê. Quanto tempo ela tem? Ela tem 5 meses, vai fazer 6. Ele que trouxe? Não, fui eu que dei pra ele, porque ele queria muito um cachorrinho. Porque ela já era minha. Ele queria muito uma dele. Tanto que é dele, mas ele não levou, né? A cachorra ficou pra mim. Milena tem 19 anos e é manicure. Diego, de 20, trabalha como motoboy. Guardada em segredo antes de morarem juntos, a violência do namorado superou as promessas de amor. Ele se mostrava bem diferente. Ele era divertido, brincalhão, ria de tudo. Só que depois que a gente veio morar junto, ele mudou. Com quanto tempo aqui na tua casa o Diego mostrou ser outra pessoa? 1 mês e meio. Não demorou muito tempo. Não demorou muito tempo. 1 mês e meio, no máximo. Não chegou a ser 2 meses. A Milena já morava nessa casa há cerca de 1 ano. E com 2 meses de relacionamento, ela decidiu chamar Diego para morar aqui com ela. O sonho da jovem era ter uma família e um relacionamento duradouro. Diego parecia ser esse homem, o príncipe encantado. Só que logo depois que ele chegou aqui na casa que já estava totalmente montada, ele mostrou ser uma pessoa completamente diferente. E as agressões começaram logo em seguida. A primeira situação foi numa discussão nossa por ciúmes dele, por causa de roupa curta. E ele ficou muito alterado mesmo. Eu estranhei, ele estava muito bravo. Era um ciúmes fora do normal. E eu achei estranho. E eu, não, calma, fica calmo. E ele deu um murro no meu braço. Sem explicação, sem mais nem menos. Ele só fechou a mão e deu um murro no meu braço. E você? Não, Foi essa a minha reação. E aí o que aconteceu? Na mesma hora, ele começou a chorar. Aí eu falei, pera, tem alguma coisa errada? Foi estranho. Ele me bateu, aí
eu me espantei, ele começou a chorar como se, nossa, perdão, o que eu fiz? Nossa, tô louco. Foi isso que ele quis passar pra mim, foi isso que eu entendi também. Essa reação dele deu a entender a você, pelo menos nessa primeira vez, que ele nunca tinha feito aquilo. Isso, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. E algo que ele não faria novamente. Isso, foi Mas isso mesmo. Quanto tempo depois ele repetiu a agressividade? Umas 2 semanas depois. E aí foi constante. Com que frequência? Tipo, a gente ficava uma semana bem, e aí tinha uma discussão e ele me agredia. E aí ele ainda me fazia errada, de errada. Ele falava assim, eu fiz por sua culpa, porque você tem que falar comigo direito. Não é assim que se fala com seu marido. Além do ciúme, Milena era cobrada por pequenas coisas na rotina doméstica. Quando o marido reclamava, ela não podia sequer responder. Ele falava pra mim que se eu enfrentasse ele ou confrontasse, ia ser pior. Ele falava isso pra mim todas as vezes. Ele falava assim, você tem que entender que quando eu tô com raiva, eu não sei o que eu faço. E se você me enfrentar, vai ser pior pra você. Ele falava com essas palavras. A família começou a perceber a mudança de comportamento de Milena. O sorriso se apagou do rosto e deu lugar ao medo. Logo, os parentes começaram a ver as marcas pelo corpo. E eu nunca me via feliz, sempre me via triste. Sempre. Eu sempre estava triste, eu nunca estava feliz. E minha mãe começou a reparar. Tanto que teve uma discussão nossa, que a gente foi arrumar umas peças da moto dele. E aí ele ficou com ciúmes de mim, porque ele falou que eu tava olhando para um cara, só que eu não tava olhando. E aí ele me deixou lá na loja de peça e eu tava sem dinheiro, porque eu tinha ido com ele, para que eu ia levar o dinheiro? Ele me deixou lá, e aí eu liguei pra minha mãe, desesperada, né? Mãe, eu tô aqui e eu não sei como eu vou embora, porque eu não sei nem aonde é que eu tô. Falei desse jeito pra minha mãe. Aí ela falou assim, ó, faz o seguinte, coloca no GPS aí onde seu padrasto trabalha, vai lá, pega dinheiro com ele e vai pra casa. Aí foi que você teve que contar pra tua mãe que o relacionamento não tava bem. Sim, porque o meu padrasto viu uma marca no meu corpo. E ele olhou e ele falou, na hora que ele me viu, nesse mesmo dia. O pedido de separação aconteceu na última sexta-feira. Então, Milena deixou o ex-companheiro sozinho. Quando a vítima voltou para casa, viu que Diego não estava, mas as coisas dele não tinham sido retiradas. Um amigo de Diego ligou dizendo que ele havia sofrido um acidente de moto. Ela então disse que dessa vez a desculpa de estar ferido não iria funcionar e pediu que o recado fosse dado a Diego. Enquanto arrumava a casa que o ex havia deixado bagunçada, foi surpreendida pelo agressor. Nessa última situação, Diego já chegou socando a porta, quebrou o vidro. Aqui, essa outra parte quebrada, era de uma outra agressão. Dessa vez também, ele quebrou a parte de baixo da porta aos chutes, apesar dele ter a chave da casa. A Milena passou o final de semana fora para que ele pudesse retirar as coisas dele, mas isso não aconteceu. Quando ela voltou para casa, foi surpreendida. Diego já chegou chutando a mesa, quebrando tudo. E então ele foi para o quarto do casal. A casa é pequena, tem apenas 2 cômodos e um banheiro. E aqui, com as coisas que Milena comprou, cama, guarda-roupa, tudo o que era dela foi destruído. A vítima conta que ele estava com tanta raiva que era uma força tamanha que ele tirou essas portas facilmente, jogou tudo. Até a cama ele revirou e tentou atingir a mulher, a companheira, na vaidade dela, rasgando roupas, destruindo lingeries, objetos também que ela usava para cuidar do cabelo e também produtos de beleza. Ele
Realmente a intenção era destruir tudo. Ele dizia que, já que ela não ficaria com ele, ela não teria mais nada. Ele até deixou algumas coisas aqui para trás. A intenção do Diego mesmo era marcar a vida de Milena para sempre. Os dois conseguiram fugir. O primo de Diego também feriu a vítima. Ele pegou as coisas dele e saiu. E ele voltou para pegar alguma coisa, só que eu não vi porque eu estava no quintal esperando a polícia, né? E aí, quando ele saiu, eu pedi pro primo dele não entrar, porque ele estava com o primo dele. E aí o primo dele já me empurrou, já me deu um empurrão, porque ele queria passar para entrar. E eu falando, meu, não entra. E ele me deu um empurrão, me jogou na parede, aí foi na hora que me machucou. Ralou meu braço, eu bati a cabeça. E aí eu achei que ele ia me defender, eu ainda tinha esperança dele me defender. Milena ainda usa a roupa que estava quando foi agredida. Por usar aparelho dentário, os lábios ficaram bastante feridos. Hoje ela tenta se recuperar dos ferimentos do corpo e do coração. Mesmo morando em um terreno com outros vizinhos, Diego agredia a Milena quase que semanalmente. Por várias vezes, ela pediu ajuda. Aqui na janela, gritou por socorro, mas nunca ninguém quis interferir nas brigas do casal. Foi então que ela não teve saída, teve que contar para a família o que estava passando e chegou a pedir ajuda para o pai e para a mãe para conseguir sair aqui da casa. Só que várias vezes, nas tentativas de separação, Diego sempre prometia mudar. Ele até mesmo dizia para ela que havia sofrido acidente de moto, que estava machucado e que não poderia ser abandonado justamente naquele momento. Então Milena voltava atrás, reatava, desistia da separação, mas Diego nunca mudou. Toda vez que eu tentava terminar com ele, falava, não dá mais, Diego, não dá mais. Ele sofria um acidente de moto e falava que eu ia deixar ele no pior momento dele. E eu, trouxa, né? Falava, não vou fazer isso com você não, e continuava. Teve até uma vez que teu pai tentou te buscar, te tirar daqui, te levar para outro estado. Foi isso mesmo, porque como a minha mãe já sabia do que estava acontecendo, ela conversou com meu pai e o meu pai saiu lá do Espírito Santo e veio para cá. Te emociona lembrar isso? Tudo? Sim, porque o meu pai tá até hoje mal comigo por causa disso. Até hoje ele tá mal comigo, realmente, né? Porque ele saiu lá do outro estado, do outro lado do mundo, pra poder me tirar daqui. E eu não quis ir, fiquei com quem, né? Por que você não foi com teu pai? Porque eu sou idiota, porque... Aconteceu essa história da moto, do acidente? Você ficou preocupada? Eu fiquei com ele? preocupada, eu não sei o que deu em mim. Eu fiquei com medo de deixar ele acontecer coisa pior, porque ele falava que se eu deixasse ele ia morrer, que ele ia se matar. Ele já falou isso pra mim várias vezes e eu acreditava. Apesar da violência, Milena não acreditava que corria risco de morte. Eu tenho certeza que se ontem eu não tivesse deixado ele fazer o que ele fez com a minha casa, teria sido comigo. Teria sido comigo, com certeza. Não tenho dúvida. Eu cheguei nele e falei pra ele que não dava mais, que eu não queria. Era melhor a gente se separar, porque não estava dando mais certo, eu não aguentava mais. Eu falei pra ele, olha, eu vou sair de casa, vou ficar 1 dia, 2 dias fora. Você pega as suas coisas, vai pra casa da sua família, não sei o que você vai fazer. E depois eu volto, pra gente não ficar no mesmo ambiente. Falei isso pra ele. Porque você tinha medo de acabar em agressão mais uma vez. Sim, por conta de eu falar que eu não queria mais, né? E aí? E aí, ele não aceitou. Não aceitou, falou que não queria terminar, que a gente ia continuar junto. E eu falei, não, a gente não vai continuar junto. E aí foi quando ele veio pegar as coisas dele. Que ele falou, você vai ver, você vai pagar pelo que você tá fazendo comigo. E eu não tava fazendo nada, eu só não queria mais. Não queria mais, só isso, só era isso. Agressões frequentes e nenhuma denúncia registrada na delegacia. Milena afirma que desistia por conta de ameaças.
Na verdade, eu acionei a polícia 2 vezes. Uma vez a polícia veio e eu não quis fazer o boletim por conta do que ele tinha me falado. Falou que ia acabar com a vida da minha mãe, porque minha mãe estava se metendo, porque foi minha mãe que chamou a polícia, porque minha mãe sabia do que estava acontecendo. E a minha mãe chamou a polícia, não foi nem eu. E ele falou, se você chamar de novo vai ser pior. E eu fiquei com medo, não por mim, porque eu já sabia o que eu estava passando, só que eu não queria que acontecesse nada com a minha mãe. E ele falava para mim, eu sou louco, você não sabe o que eu sou capaz de fazer. E eu não duvidava, com certeza eu não duvidava. Nessa vez você estava sendo agredida e ligou para tua mãe. Foi isso. Eu mandei mensagem para ela, na verdade. Aí ela nem me respondeu nem nada, ela já acionou a polícia e veio. Hoje, a vergonha de ter rejeitado a ajuda da família que tanto se preocupou faz com que Milena peça desculpas e tente fazer diferente a partir de agora. Eu quero pedir perdão pro meu pai, pra minha mãe, porque eles me apoiaram muito, tentaram me ajudar no máximo. O meu pai nunca desistiu de mim, ele não desistiu. Mas hoje ele não tá falando comigo pelo que aconteceu e eu entendo ele, porque se fosse eu, no lugar dele também ficaria magoado, né? Mas a minha mãe é uma amigona. Minha mãe, nossa, não tenho o que falar da minha mãe. Você se arrepende de ter colocado esse homem dentro da sua casa com tão pouco tempo e de não ter se separado antes? Eu me arrependo com certeza. Se eu pudesse voltar no tempo quando meu pai tinha vindo me buscar, eu teria ido com ele, com certeza. Se você soubesse que isso ia ser frequente, você teria registrado o boletim de ocorrência antes? Teria, com certeza. Com certeza, teria sim. Bom, que tudo seja apurado, as consequências, não é, sejam tomadas, né, e as providências